podemos desfrutar da tua redenção, desfrutar da tua unção, desfrutar da tua verdade, Senhor, desfrutar das tuas direções para as nossas vidas. Pai, te rendemos graças porque está escrito que a tua palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. Pai, ela é fogo porque ela tem o poder de aquecer os corações que estão gelados. E ela também é martelo que pode esmiuçar, Pai, todo o coração duro. Pai, na tua palavra nós nos firmamos. Na tua palavra colocamos as nossas expectativas. Da tua palavra nós sentaremos e aprenderemos, Pai, e tomaremos sobre nós, Pai, o teu aprendizado, a tua direção, o teu jugo, Pai, porque Ele é o melhor para as nossas vidas. Tu és, Senhor, o único caminho possível para as nossas vidas. A tua vontade é a minha única opção, a nossa única opção, a nossa única opção. Pai, toma-nos em teus braços nessa noite. Nós nos entregamos na tua graça, Pai. Nos lançamos nela nessa noite e queremos receber do Senhor. Oh, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Obrigado, Pai. Obrigado, aleluia. Você pode render graças ao Senhor no seu lugar, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Ele sempre foi fiel, Ele sempre será fiel. Amém, amém, aleluia. Você pode se sentar. Obrigado ao louvor. Aleluia. 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 Deus é bom. Sabe, amados, eu tenho visto que como o evangelho tem se expandido na nossa nação e por todo o mundo, e junto com a pregação do evangelho, junto com o trigo que é plantado, a Bíblia diz que o joio também cresce. Amém? E junto com boas pregações, com boas palavras que nós temos ouvido, recebido, muitos bons pregadores, homens ungidos que Deus tem levantado, também se levantam doutrinas de engano. Amém? Amém? Isso é normal, é natural. E é interessante que por causa do engano e por causa do erro, o diabo tem se utilizado do erro, da exposição, do escândalo, para enfraquecer e esfriar a fé de muitos. Amém, amados? Veja, toda vez que se levantam contra a verdade, usam a mentira como argumento. Eu vou te dar o exemplo do que o pastor falou e aconteceu recentemente na Câmara, porque foi algo que aconteceu e que me tocou muito. Quando um vereador, um promotor de justiça chega com a tese e alguns vereadores concordando de que a igreja não pode direcionar voto, nem tratar de questões de política de uma forma mais clara, mais específica, etc. Eu fiquei observando que todos os argumentos levantados eram a respeito dos exageros e dos erros. Mas quantos sabem aqui que muitas vezes, e quase sempre, a existência do falso significa e confirma a existência do verdadeiro? Significa dizer que se há erros, se há exageros, se há falsos profetas e falsas doutrinas, é porque há uma doutrina verdadeira. Amém? Já diz, outro dia eu vi na internet, eu não sei quem é o autor da frase, mas diz assim: se toda verdade é relativa, ela é relativa a quê? Amém? Precisa haver uma verdade central, imutável, querido, incontestável, para que haja a falsidade, para que haja a mentira. Há necessidade de haver uma verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E quando Deus fala com o profeta Jeremias, ele escreve que a palavra dele é como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. Ele estava tratando ali sobre falsos profetas, sobre falsas profecias. Depois você pode ler em casa, em Jeremias capítulo 23. Em casa, não é para abrir agora. E ele começa a tratar desse assunto. E ele começa a falar que nem por isso
fica explícito no texto que nem por isso os verdadeiros profetas deveriam se calar. Amém? Nem por isso os verdadeiros profetas deveriam se furtar de passar a mensagem de Deus. Amém? Você está aqui? Não se deixe levar pelo falso. Se existe o falso, é porque tem o verdadeiro. Amém? Se tem o profano, é porque existe o santo. Se tem o escândalo amado, é porque existe a retidão ainda. Amém? Não deixe o diabo enganar você. E eu queria tratar de um assunto, e tratar desse assunto já é um ato de fé, porque é um assunto muito denso, que eu vou ter que resumir no nosso pequeno espaço de tempo, mas a melhor parte disso é que o portador da mensagem não sou eu, é o Espírito Santo. Amém? Eu sou apenas um transmissor, como esse microfone é na minha mão. E eu queria falar essa noite o seguinte tema: merecimento versus boas obras. Amém? Amém? Merecimento versus boas obras. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom, amados. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Quando nós nos colocamos na posição que Deus quer, Ele sempre vai agir em nossa vida. Ele sempre vai se mover. Sabe, querido, há uma voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma voz, ele habita em você, ele tem uma voz, e ele sempre tem um clamor, ele sempre tem uma mensagem a passar, ele sempre tem algo a mover dentro de você, dentro de nós. Amém? Aleluia. Ele só espera que nós nos coloquemos disponíveis para que ele cumpra o seu querer, para que ele fale aquilo que ele quer, para que ele cumpra na sua vida todos os propósitos de Deus. Você não precisa correr atrás do propósito de Deus. O que você precisa é se colocar na posição onde o propósito vai alcançar você, naturalmente. Amém? Vamos ler aqui Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Amém? Glória a Deus. Sabe, amados, eu vejo muitas vezes uma guerra interminável, cercada de muita confusão, quando se trata sobre a graça de Deus, que nos alcançou, que nos salvou, tudo o que a graça de Deus nos proporcionou, o quanto ela nos capacitou, a obra completa da graça de Deus e as boas obras nas quais todo crente deve andar. Amém? Aí começam aquelas discussões periféricas. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ora, e um dos argumentos que eu sempre escuto é: se a salvação é dom de Deus, e a Bíblia diz que o dom de Deus é irrevogável, não tem como revogar a salvação. O que é verdade? Não há como Deus revogar a sua salvação, mas há como você abrir mão do dom que Deus te deu. Amém? Amém?
Hebreus capítulo 6 vai tratar de alguém que foi iluminado pela palavra, provou dos poderes do mundo vindouro, ou seja, provou da plenitude do Espírito Santo de Deus, foi iluminado, querido, alcançado pela graça, e mesmo assim rejeitou essa graça. É possível rejeitar a graça de Deus? Sim ou não? Sim. Você vê que lá em Atos, depois você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, lá em Atos capítulo 2, depois que os apóstolos são batizados com o Espírito Santo, Pedro se levanta e começa a pregar para uma multidão, não é assim? Quem lembra dessa passagem? E ele começa a pregar para a multidão, e a Bíblia diz que o coração de todos ficou constrangido com a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, inspirando a palavra, tem o poder de convencer o homem do pecado e do juízo. Amém? A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, amado, tem o poder de amolecer os corações. Nós, enquanto ímpios, quando nós andávamos nas trevas, não tínhamos a capacidade em nós mesmos de nos livrarmos das amarras do pecado e escolher servirmos a Deus. E a graça de Deus veio para que ela possa amolecer essas amarras e lhe dar a escolha de aceitá-la, recebê-la ou não. Amém? A graça não força você a aceitá-la. A graça não te leva, querido, sob jugo. A graça não te ameaça. A Bíblia fala de domínio das trevas e reino da sua maravilhosa luz. Domínio das trevas, sim, você não tem escolha. Mas no reino de Deus, você sempre terá uma escolha. Amém? Glória a Deus. Dito isso, lançado esses fundamentos, queridos, é importante entendermos o seguinte: ora, se a graça de Deus, ela nos capacita, se a graça de Deus, como lá dizem em Colossenses capítulo 1, versículo 12, que Ele o Senhor Jesus nos tornou aptos pela sua graça de sermos herdeiros das riquezas celestiais. A graça nos tornou aptos a sermos herdeiros. A graça nos capacita. A graça nos sustenta. A graça nos levanta. A graça nos aponta o caminho que devemos andar. A graça, querido, continua falando conosco e nos mostrando como devemos proceder. Ora, se essa graça realiza todas essas obras por mim, por que eu tenho que andar nas boas obras? Onde fica o papel das boas obras, da santidade, se eu já tenho uma graça maravilhosa, que eu não importa o que eu faça em mim mesmo, eu não vou conseguir comprá-la, eu não vou conseguir atraí-la, ela é dada gratuitamente, amém? A tradução de graça é favor. A graça é nada mais que um favor imerecido, não é nada que nós fazemos. Amém? E por que Paulo e a Bíblia tenta colocar, e é importante nós colocarmos um equilíbrio nessas coisas? Porque com a confusão, amados, nós corremos o risco de termos alguém que abusa da graça para viver na libertinagem e abandona as boas obras, as quais Deus nos chamou para andarmos nelas. Amém? E passa a viver uma vida de libertinagem. Ou então nós nos tornamos legalistas. Amém? Eu já fui um legalista. O que é você ser legalista? Eu vou te dar um exemplo hoje no Novo Testamento do que é você ser legalista. Tem gente que acha que ser mais espiritual, que é mais espiritual porque ora mais do que o outro. Deixa eu dizer um negócio para você. Você não tem autoridade nenhuma para apontar para a vida de quem quer que seja e dizer que é mais espiritual que essa pessoa. Porque quem te faz espiritual é a graça de Deus. O dom de Deus, e até o dom de Deus que Ele ungiu você e que está em operação na sua vida, querido, Ele é para fortalecer o outro. Sem o outro não faz sentido ser ungido. Você só é ungido porque você precisa abençoar o seu irmão. As comparações são infantis por isso. Amém? Porque todo dom que é outorgado por Deus é para alcançar o próximo. Sem o próximo, querido, não adianta você querer brilhar. Amém, aleluia. Ser legalista é achar que se eu orar X horas por dia, eu vou alcançar um nível espiritual, eu vou alcançar algo com Deus, e esse algo vai me fazer destacado dos demais, e aí o meu galardão é maior, e aí eu sou mais digno do que o outro. Não é verdade, isso é mentira do diabo. Amém. Isso paralisa o ministério de qualquer um, amados. Amém. Porque há um princípio com Deus,
que é o seguinte: a unção pode até vir primeiro do que o título, é verdade, mas nunca jamais o coração. Eu vou repetir para você: a unção, ela pode vir primeiro do que o título, mas nunca, jamais, quando Deus coloca, o coração vem. O título vem antes do coração. Amém. Aleluia. Deus ungiu Davi, rei de Israel. Havia um rei quando Deus ungiu Davi, sim ou não? Sim, Saul. E aí o que é que Davi fez? Tentou usurpar o lugar de Saul? Davi respeitou Saul em todo momento. E até quando Davi teve a possibilidade de carregar a armadura de Saul, Davi rejeitou andar com aquela armadura, porque a armadura de Saul não era a armadura de Davi. O lugar de Saul naquele momento não era o lugar de Davi. Amém. Quando Davi enfrenta Golias, amados, ele já estava com a unção para ser rei. Ele já tinha sido ungido. Amém. Mas Deus ainda estava tratando o coração de Davi. E aí você vê exemplos como o que o pastor Fábio trouxe domingo, sobre quando ele teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Amém. Ele não matou Saul, porque ele reconheceu a autoridade de Saul. A armadura de Saul não era a armadura de Davi. Não queira nunca vestir a armadura de outro, por mais bonita, reluzente que ela seja. Não vista a armadura que não é sua. Há uma armadura específica para você. Deus te chamou para um campo de batalha específico. Ele vai te colocar no lugar específico. Você não precisa se encantar com o brilho da armadura de ninguém, porque há um lugar em Deus para você. Ele te chamou e te escolheu, querido, antes de você nasceu, e Ele já sabe exatamente onde você deve estar. Amém? Não é com esforço nem força nenhuma que você vai conseguir alcançar essas coisas. Amém? Aleluia! Eu não coloquei isso no esboço não, e glória a Deus por isso. Aleluia! Então, entendemos que a graça, por mais que realize tudo por nós, amados, ela tem um objetivo. Diga a graça, diga para o seu irmão, a graça. Diga irmão, a graça tem um objetivo. E qual é o objetivo bíblico da graça, querido? O objetivo bíblico da graça é que você ande nas boas obras. Quando eu vejo um crente no pecado, na bagaceira, geralmente, quando ele endurece o coração, ele vem com esse discurso de que ele já foi salvo, e que a salvação é pela graça, e a graça de Deus, porque Deus conhece o coração dele, e essa graça vai sustentá-lo, e uma hora ele vai voltar, e ele não precisa viver essa vida legalista, porque não é isso que importa para Deus. Deixa eu te dizer um negócio, meu irmão: a graça te chama, te atrai para as boas obras. Se você não anda nas boas obras, significa que a graça não está em manifestação na sua vida. A graça, amado, não é só te livrar do pecado, mas é te impedir de andar no pecado. Está errado, querido. Estão ensinando errado para a igreja. A graça te separa para as boas obras. O que é que Jesus diz lá em João capítulo 15? Ele diz que ele era a videira, nós éramos o quê? Os ramos. Aí ele diz: todo aquele que permanece em mim dá muito. É uma condição. Permaneço nele, frutifico. Permaneço nele, frutifico. Permaneço nele, frutifico. Se eu não frutifico, eu não estou nele. Se eu não estou nele, a graça não está operando na minha vida. Aleluia! Aleluia! Aí veja, andar nas boas obras, buscar a santidade, andar em retidão diante de Deus, não é tentar se esforçar para receber nada de Deus, mas é receber algo de Deus e usufruir disso para andar como Ele quer que a gente ande. Eu não ando nas boas obras para merecer a salvação, mas a salvação que me alcançou me faz andar nessas boas obras. A salvação que me alcançou me faz colocar a vida do outro como prioridade, me faz colocar a vontade de Deus acima da minha vontade. Aleluia! Aleluia!
A graça torna fácil ser santo. A graça torna fácil o ladrão não roubar mais. A graça torna fácil o invejoso deixar de ser invejoso. A graça quebra todo problema de autoestima que nós carregamos por anos, querido. A graça nos dá uma nova natureza, uma nova perspectiva, um novo modo de ver as coisas. Sabe, tem gente que deseja um lugar de destaque ou um título de destaque, porque ela não se vê bem consigo mesmo, não se vê uma pessoa merecedora de andar no meio dos outros, não se vê uma pessoa digna do Senhor. Então ela precisa desejar o cargo de A, de B, de C, ou andar na ponta dos cascos sempre para poder conseguir se sentir bem. Deixa eu lhe dizer um negócio, meu irmão, Deus vê você onde você estiver. Você não precisa do título de ninguém, você só precisa ter um coração aberto, contrito, quebrantado e escolher a vontade de Deus, seja ela qual for na sua vida. A Bíblia diz no livro de Atos que os apóstolos se vangloriavam por ter sido apanhados, por apanharem e por serem perseguidos pelo nome do Senhor. Veja, a glória daqueles homens era ser perseguidos pelo nome de Jesus. Ninguém estava preocupado em quem ia ser o chefe da igreja de Jerusalém. Ninguém estava preocupado, amados, em quem ia exercer os cargos lá em Jerusalém. A Bíblia não diz que eles tiveram disputa para escolher quem eram os diáconos. Não. Deus foi estabelecer os requisitos. O diácono deve ser homens íntegros, deve ser homens cheios do Espírito Santo. E esses homens cheios do Espírito Santo não foram levantados para pregar de imediato, foram levantados para servir as mesas. Agora, a unção na vida deles, o bom procedimento, o escolher andar na graça de Deus, nas boas obras, seguir a vontade de Deus, fez com que eles se tornassem ministros, fez com que Estevão visse uma coroa no céu, fez com que Filipe fosse transladado e se tornasse um dos primeiros e principais evangelistas da igreja. Amados, Deus quer usar você muito além do que você está enxergando agora. É necessário só que você fique onde você está, coloque os seus olhos nele e escolha andar na vontade dele. Aleluia, aleluia. Conosco não pode reinar a vaidade. Amém. Os princípios desse mundo não podem reinar na nossa vida. A igreja não pode funcionar como funciona a política. A igreja tem que transformar a política como ela é. A política tem que viver como a igreja vive. Não o contrário, querido. Nós não estamos sujeitos a nenhuma regra desse mundo. Nós não servimos a Deus com medo de ficar doente. Não servimos a Deus, amados, com medo de alguém da nossa família morrer. Não servimos a Deus com medo desse mundo acabar com a gente. Servimos a Deus porque a sua graça nos alcançou, nos atraiu e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe, em Gálatas capítulo 1, eu gostaria que você abrisse comigo. Meu Deus, já foi metade do tempo. Abra comigo em Gálatas capítulo 1, rapidinho. Eu estava estudando hoje o livro de Gálatas e Deus me mostrou uma coisa que eu nunca tinha visto. O capítulo 1 de Gálatas, olha só, é uma frase simples, amados, mas que foi rema para mim. Acendeu, deu um estalo dentro de mim. Veja, Paulo começa no versículo 1, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Agora veja por que Ele se deu por nossos pecados, versículo 4. Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do nosso Pai. Significa que Ele me livrou desse século. Ele me livrou de toda a regra desse mundo. Ele me livrou do modus operandi desse mundo. Eu não preciso andar segundo as regras dos homens. Eu não preciso estar preocupado com coronavírus, porque, amados, a minha realidade em Deus é outra. A graça me alcançou, me transportou desse mundo, e eu não estou sujeito às suas vaidades, à sua cobiça. Eu não estou sujeito ao pecado que impera nesse mundo. A graça, amados, nos capacita
capacita, ela nos instrui, ela nos transforma, a ponto que nós não precisamos sucumbir ao pecado. Amados, desfrutar da graça de Deus é entender que eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou escravo do pecado. Não é porque eu sou adolescente que eu preciso estar por aí ficando com um e com outra. Não é porque eu sou homem, eu sou jovem, que eu preciso estar desejando a mulher alheia. Não é porque eu sou mulher que eu preciso invejar, que eu preciso ser rebelde. Não é porque eu não tive uma referência próxima de pai morando comigo, que eu não vou saber respeitar as autoridades, porque Ele me deu uma nova natureza. Romanos capítulo 11 diz que Ele me enxertou, eu sendo uma oliveira brava, Ele me enxertou na raiz santa, Ele me colocou ali, e eu me adaptei, e eu me alimento daquela seiva. Abra lá comigo Romanos capítulo 11, para a gente ver isso. Romanos capítulo 11, versículo 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode vibrar com essas verdades, com a sua nova posição em Cristo. Aleluia, aleluia. A graça, amados, não diz respeito só àquilo que nós temos e àquilo que nós somos, mas também àquilo que nós devemos ser. Romanos 11, 16 diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e aqui ele está falando da casa de Israel, e tu, sendo zambujeiro ou oliveira brava, foste enxertado no lugar deles e feitos participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Aleluia. Aleluia. A raiz não se transforma, querido, com a nossa personalidade ou o nosso jeito de ser, mas a raiz nos alimenta de sua seiva, e ela nos transforma naquilo que ela é. Você está aqui? Aleluia. Aleluia. Ah, porque eu sou assim, porque eu fui criado assim, porque eu penso assim. Amém, amados? Glória a Deus que você hoje foi recriado, e com a nova natureza que você tem a capacidade de pensar como Deus pensa, de agir como Deus age. Oh, querido, a verdade é que a discussão não está se uma vez salvo, salvo para sempre, ou sobre obras e merecimento. A verdade é que essas discussões são fruto do distanciamento das pessoas com Deus. Porque quando nós estamos conectados com Ele, amados, quando nós andamos próximos com Ele, quando temos uma relação íntima com Deus, essas coisas não passam pelas nossas cabeças. Sabe, o Espírito Santo estava me lembrando quando eu me converti, eu garoto lá na igreja, eu nunca preguei na minha antiga igreja, e eu me lembro que eu pregava, tinha uma reunião semanal, uma célula com crianças, e eu me lembro que eu buscava a Deus, não pensando se um dia eu ia ser pastor, se eu ia ser missionário, se eu ia ter ministério itinerante. Eu nunca pensei isso na minha infância, amados, mas eu devorava a palavra de Deus. Eu tinha vontade de ler e de aprender do Senhor, porque eu queria entender a vontade de Deus para mim. Eu estava maravilhado com a presença de Deus na minha vida. Eu estava maravilhado com o que Deus estava fazendo na minha vida. Amados, as minhas experiências com Deus, era só isso que me ocupavam a mente todos os dias. Eu vim para cá, para o Lamarão, e continuei frequentando lá durante um tempo. E eu me lembro que faltava muita coisa na minha casa. Eu me lembro que muitas vezes tinha discussões na minha casa. Eu não estava sem dinheiro uma época, até para ir para a escola, sem material escolar. E eu me lembro que o Espírito Santo me lembrando que eu não pensava nessas coisas. Eu não me importava essas coisas. Eu fico espantado como hoje, querido, as pessoas conseguem enxergar a igreja, o ministério, como fonte de dinheiro, como fonte de satisfação pessoal ou promoção social. Eu não consigo
entender, porque para mim igreja é lugar que você dá, que você entrega, que você presta culto. E aí eu me lembro que eu me trancava no quarto, a minha Bíblia, eu não tinha um tablet, a minha Bíblia custou R$5, minha primeira Bíblia, a capa estava toda surrada, e eu abria aquela Bíblia e eu começava a ler, e ler, e ler. Eu não estava preocupado se um dia eu ia ser professor do Rema ou não estava interessado em saber, amados, se isso ia fazer de mim um pregador melhor, se isso ia me promover de alguma maneira. A minha única preocupação era conhecer a Deus e a sua vontade. Essa era a chama que ardia e movia o meu coração, amados. Aleluia. Eu não posso abandonar isso. Eu não posso abandonar isso. E o Espírito Santo veio como vacina para mim esses dias. Eu comentei com Carol. E Deus falando comigo, isso é o que precisa mover o meu coração. Eu não posso me estar preocupado em como o que as pessoas vão achar de mim, como eles vão me ver, em que prateleira do ministério vão me colocar, querido, mas eu preciso ser movido por aquilo que Deus quer para mim. Eu preciso buscar a Deus independente do que vai acontecer comigo, ou do que vão me chamar daqui a alguns dias. Aleluia. Aleluia. E mesmo sem ter muita coisa em casa, eu me lembro que se eu quiser, para ouvir adoração e orar, eu gosto muito de orar, ouvindo adoração, sempre ouvi muito o pastor Antônio Cirilo, e eu não tinha dinheiro para comprar CD. Eu não tinha dinheiro nem para ter um som em casa para ouvir CD. Então eu orava no silêncio mesmo. E aí eu vendi a minha primeira bicicleta, a bicicleta que eu já contei outras vezes, que eu orei a infância toda para ter. E depois de um tempo, quando eu me converti mais velho, eu vendi aquela bicicleta e vendi por R$40. E com esses R$40 eu comprei um sonzinho que era de um tio meu, e pegava CD e fita. E quando eu não conseguia o CD emprestado com alguém para eu ficar orando em casa, eu esperava tocar alguma música no rádio para eu gravar na fita e tocar aquela fita, e eu orava ouvindo aquela música. Aleluia. Eu estava dizendo a Carol hoje eu posso colocar nos meus aplicativos de música, no YouTube, na minha casa, eu ligo minha TV, eu boto a música que eu quiser, a hora que eu quiser, querido. Mas é preciso que aquela chama que me movia lá atrás, me mova hoje ainda também. Oh, amados, não podemos deixar o nosso coração distante de Deus. Não deixe o seu coração distante do Pai, da vontade do Pai. Não deixe o seu coração se distanciar jamais, amados. Não pegue nada para fazer na obra de Deus, se o seu coração não está voltado simplesmente para agradá-lo. Não venha para a igreja, amados, para demonstrar nada para ninguém, para agradar a ninguém, amados, mas tudo que você fizer tem que estar unicamente direcionado àquele que te chamou. É necessário que o nosso coração esteja alinhado. Oh, amados, o diabo tem parado vidas, ministérios por causa disso, porque não entendem que nós não podemos tirar os olhos dele. Não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele. Não abandone as boas obras, porque a graça que te alcançou, te preparou para essas boas obras. Te preparou para essas boas obras. Me preparou para essas boas obras. Oh, eu preciso servir a Deus com mais fervor. Eu preciso servir a Deus com mais alegria. Eu preciso servir a Deus com mais gana. Eu preciso me levantar todos os dias de manhã e querer agradar ao Senhor. Eu preciso me colocar disponível para Ele. Eu preciso colocar a minha boca disponível para Ele. Eu preciso me colocar na posição que Ele quer. Eu preciso falar de Jesus para alguém. Eu preciso ser boca de Deus para alguém. Eu não posso esperar que eu seja isso só com o microfone na mão ou atrás de um púlpito da igreja. Eu preciso ser a voz de Deus onde quer que eu esteja. Eu preciso, amado, ser a voz de Deus, a resposta de Deus para toda uma geração. Eu preciso disso, amados. Nós precisamos disso. Nós precisamos focar nisso. É tempo de aquecermos o nosso coração, porque senão nós estamos construindo uma das maiores igrejas da Zona Norte, amados. Amém? Maiores e mais bonitas igrejas da Zona Norte. Talvez você
Não encontre na Zona Norte uma igreja como a nossa vai ser, com elevador, com toda a excelência que nos move. Mas, amados, isso não ia servir de nada se o coração de quem está lá dentro estiver errado. Aleluia. É preciso que nós estejamos tão bonitos quanto a nossa igreja vai ficar. Você está aqui? Aleluia. É preciso que nós estejamos tão bonitos quanto a nossa igreja vai ficar. Aleluia. Não se preocupe em exibir sua espiritualidade para ninguém, mas seja quente para Deus. Seja quente para Deus. Seja quente para o Senhor. Sabe, Paulo deixa claro em Gálatas, quando ele começa a falar da graça que o alcançou, ele começa a contar a história dele, ele deixa claro, eu já estou encerrando, ele deixa claro que ele não, de imediato teve vontade, não propôs no coração dele de ir para Jerusalém, de tentar ser alguém em Jerusalém, ou de se mostrar em Jerusalém, mas ele foi para a Arábia e para os gentios, onde Deus tinha mandado ele. E ninguém conhecia Paulo. Ele disse que ninguém conhecia ele, só ouvia falar do testemunho dele, mas ninguém conhecia. Ninguém teve a oportunidade. A igreja de Jerusalém não tinha tido a oportunidade até então, durante 14 anos, os primeiros 14 anos da vida cristã de Paulo, a igreja de Jerusalém não tinha tido a oportunidade de desfrutar da unção dele, porque ele entendia que o chamado dele era para os gentios. Meu Deus, Paulo era só um novo convertido quando começou, amados, mas ele já tinha essa consciência. Você está aqui? Aleluia. Uma vida consagrada, amados, passa por entender a relação entre graça e boas obras, merecimento e boas obras. Nós não merecemos, é verdade, não merecemos a graça que nos alcançou, mas Ele depois nos tornou dignos dela. E Ele nos tornou dignos dela, nos separando para as boas obras. Não é eu praticar as boas obras que me torna digno, mas é eu ser digno que me faz praticar as boas obras. Você está aqui? Você foi abençoado? Amém. Oh, amado, sirva a Deus com sinceridade. Sirvamos ao Senhor com sinceridade, com tudo que nós somos, com tudo que temos. Ou se lembre de quando você ouvia uma frase daquela determinada música e você se emocionava. Sabe, amados, eu ficava emocionado quando eu começava a ouvir pastor Antônio Cirilo cantar e ele dizer que as batidas do coração dele chamavam pelo nome do Senhor. As batidas do meu coração. E eu chorava rios em casa. E o Espírito Santo me lembrando esses dias, eu disse: meu Deus, essa chama não pode apagar dentro de mim. Eu não posso parar de queimar para Ele. Eu não posso. Eu não posso, amados, eu não posso. Eu não posso pensar naquilo que vão me chamar, do que vão me chamar. Eu só preciso queimar para Ele, porque Ele me chamou para isso. Amém. Para ser um levantador de altar nessa geração. Amém. Nós podemos orar? Eu posso orar? Amém. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, sabendo que a tua palavra, Pai, é aquela que aquece o nosso coração e que quebra toda a dureza, Pai, que há nele. Só a tua palavra tem a habilidade de penetrar nas partes mais íntimas, Pai, e ocultas do coração de cada um. Daquela pessoa que sorri ou que age de determinada maneira, mas que lá dentro, num cantinho separado, escondido, Pai, tem algo que só o Senhor pode alcançar. Pai, te agradecemos, porque o Senhor é Pai zeloso. O Senhor é um Pai zeloso e o Senhor cuida de nós. Te agradecemos porque o Senhor nos livra do engano e o Senhor nos capacita para vivermos a tua vontade. Pai, nós consagramos o nosso coração a ti nessa noite, dizendo que a tua vontade, Pai, a tua vontade, Senhor, e só ela é aquilo que queremos para o nosso amanhã. Te entregamos tudo, Pai, não só de lábios,
mas com todo o nosso ser nessa noite. Eu abençoo esse povo, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.